Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Bom dia. E Seja bem-vindo, Edvaldo. Opa, obrigado. Eu que agradeço aí Que bom, o convite, viu? Me sinto que honrado bom por tê-lo isso aqui aí. conosco. Amém. Que bom, né? Obrigado. Vai nos ajudar bastante aqui. Deus Pensa, permitir, pai. né? E também, eu sempre digo assim, ó, a gente aprende com os outros também, né? A gente vai estudando, e como a Bíblia é um livro infinito, né? A gente sempre vai aprendendo. Quanto mais você estuda, você aprende. É verdade. Eu costumo dizer aqui, às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas, né, de falar, assim. E aí a gente fala, olha, todos nós aqui somos bebês que estamos É aprendendo. claro, sempre. E muitas vezes, na maioria das vezes, pelo menos, é o Espírito Santo que fala através de nós, e a gente Com sempre certeza. vai aprender. Então, É, assim, mas nós, Apocalipse é realmente desafiador, viu? Assim, é muito mais do que qualquer um imaginava aqui. os dois livros mais desafiadores da Bíblia é Apocalipse, é Daniel e o último livro, né? Porque, na realidade, o livro de Daniel, apesar de levar o nome dele, mas é um livro apocalíptico também, porque o Apocalipse significa a revelação, né, de Deus para o seu povo nos últimos dias. Então, é um livro que não pode ficar fechado. Está lá no primeiro capítulo, está dizendo lá, ó, Deus mandou para João, Deus mandou para Jesus, Jesus mandou para o anjo deu para João, e João mandou para as igrejas, né? Por quê? Para mostrar aos seus céus as coisas que em breve devem acontecer. Então, é um livro que não pode ficar fechado, né? E toda a profecia, na realidade, é uma história antecipada. Deus, ele não prevê o futuro, Deus, ele vê o futuro. Uma coisa é você prever uma coisa que pode acontecer ou não, mas Deus, ele vê o futuro, ele sabe o caminho que a gente vai seguir, a direção que a gente vai tomar, por isso que já está escrito no seu livro, né? Então, é uma história antecipada, isso é muito importante. Muito interessante isso. Deus não prevê o futuro, ele vê o futuro. Eu Ele vou vê até o futuro, é anotar isso diferente, aqui. né? As pessoas fazem prever a meteorologia, eles preveem, pode acontecer, a maioria das vezes acontece, mas pode não acontecer, não é verdade? Ou vai chover hoje, vai chover amanhã, pode acontecer, pode não acontecer, mas Deus não, ele vê o caminho que a gente vai tomar, a nossa direção, por isso que ele escreveu no seu livro, né, as coisas que vão acontecer, não é que ele determinou que tem que acontecer daquela forma, é porque ele conhece o caminho do ser humano, ele conhece a história do ser humano, né? Opa, Glória a a Deus. outra pessoa aí, Glória a ó. Deus. Bom dia. Bom dia. Deus te abençoe, James. Deus Amém. abençoe Marineide, Lucas, Bom Fábio, dia. Deus abençoe. Edivaldo, Salles Ribeiro, novo Salles, companheiro conhecido por na Salles. jornada aí. Edivaldo Salles Seja Ribeiro, bem-vindo. conhecido por Salles. Obrigado, Seja eu que bem-vindo. agradeço aí, Em nome viu? de Jesus. Tem Amém, mais eu gente que aí, agradeço. Tiago. Bom dia, Ô, Tiago. Tiago! Deus te Ô, meu abençoe, filho! Tiago. Yeah. Tiago é o filho dela. Bom dia. Olha o Tiagão aí, ó. Ei, Tiago. Oi, Salles. Beleza? E aí, gente? Prazer em conhecer vocês. Gente boa, viu? Obrigado aí pelo convite desde já, viu? Muito bom. Tiagão, meu amigo de muitos anos, né, Tiagão? A gente do coração, do nosso coração aí, gente boa demais. Aleluia. Amém. Tiago, filho da Dona Marineide, né? A Dona Marineide também convidou o Salles para estar participando com a gente aí também. E a Dona Marineide falou que eles têm um conhecimento também bom de Apocalipse, então acho que pode estar agregando bastante a gente aí. E tomara que vocês gostem aí do nosso grupo aí, que sigam a caminhada aí em outros livros também. E se puderem aí estarem presentes, são sempre bem-vindos aí. Para iniciar, quem gostaria de fazer a oração? A gente, hoje é Apocalipse 14, né? Fazer a leitura do livro e eu não sei se hoje seria alguém para trazer, James, acho que não, né? Não sei se tinha falado com você, Salles, de repente você trazer hoje, não sei se você se preparou, se você também precisava se preparar, pelo que, né, de repente você já conhece bem aí, de repente consegue. A gente pode fazer a leitura e abrir para discussão e ir conversando sobre o livro também, o capítulo também. Na verdade, hoje seria providência divina. E eu Amém. entendo que Deus providenciou aqui a pessoa ideal para falar para a gente aqui desse Ó, capítulo. eu posso dar uma sugestão a vocês aqui?
Claro. Posso dar a sugestão? Porque, na realidade, o Apocalipse não está na ordem cronológica, certo? Como o livro é um livro de história antecipada, profecia, então, geralmente, tem uma base para você entender o livro do Apocalipse. E, geralmente, como eu tenho assim, aqui eu tenho cerca de 4, 5 classes bíblicas todos os dias à noite. E, geralmente, eu começo pela raiz, né? Eu começo estudando sobre as Escrituras Sagradas, falando quantos livros tem. Mas, como estamos aqui começando hoje, eu sugeriria, não sei se vocês... Porque, assim, se eu for explicar Apocalipse 14, eu preciso ter uma base para explicar ele, para não fazer confusão na mente de vocês. Porque quando você pega um livro a primeira vez e vai estudar sem uma base para ele, aí é mais complexo. Então, por exemplo, o livro do Apocalipse de Daniel são livros que são cheios de símbolos. Você vê que tem lá chifre, tem dragão, tem besta, tem ventos, tem dia, tem ano, né? Então, assim, eu sugeriria, não sei se vocês vão aceitar, era entender primeiro a tabela profética, entender a cronologia profética dos símbolos. Porque através dessa simbologia, você vai poder montar um quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça não é fácil de montar. Então, você entende a simbologia, você consegue entender o que Deus quer dizer. Se você abrir... vamos orar primeiro? Vamos orar? Vamos orar, quem vai fazer oração para a gente começar? Vamos lá. Senão vai acabar começando aqui sem oração, né? Eu posso orar? Pode sim, Pode, senhor. pode. Tá, Então, vamos lá. Ok. Senhor nosso Deus, Pai eterno, soberano Criador do universo, ao Senhor pertence toda a glória, todo louvor, toda a sabedoria, toda a grandeza, toda a riqueza, como também graça que o Senhor nos oferece todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos concedeu nesta manhã acordar, estar com vida e nos preparar para mais um dia de batalha, de luz que vem pela frente. Não conhecemos o futuro, por isso entregamos todas nós a nossa vida. Estamos aqui neste momento para estudar a Tua palavra e iremos abri-la. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo, neste momento, seja o nosso professor. Que Ele nos instrua e nos dê sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, Amém. Vocês decidem. Quer começar pela simbologia profética? O que é que vocês acham? E depois, assim, eu não posso ficar muito tempo, porque eu tenho que abrir o comércio. A gente estuda um pouco e vocês continuam com o estudo de vocês, e depois a gente vai tirando algumas dúvidas aí no decorrer do tempo. Vocês é que Também, sabem. senhor Salles, se você puder trazer essa clareza para a gente, conhecimento aí sobre essa base que vai ajudar a gente. Sim, E para mim tá tudo de acordo. tá bom? O restante do Ok. grupo tá James, Ok. Lucas, Tomário. Não Estão de também. acordo? Bora. Estão de acordo? Bora. Legal. Show de bola. Podemos começar? Vamos lá. Tá com lápis e papel, tá com lápis e papel na mão aí para anotar algumas coisas aí, isso é importante. Vai fazer igual os bereanos, né? Quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam para casa e iam examinar as escrituras se realmente o que Paulo estava falando é verdade. Se ele estivesse falando a verdade, ele não. Você está falando a verdade, está mentindo. Então, é bom ter lápis e papel para você anotar, né? O que vamos ler nessa manhã, tá bom? Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí, está com o livro sagrado na mão já? Vamos lá. Vamos abrir lá o livro de Isaías, no capítulo 28. Vamos lá. Isaías 28, o verso 13. Tá? Quando a gente dá a simbologia profética, a gente vai ler esses versos. Alguns versos daqui, para a gente poder entrar na simbologia profética. Isaías 28, verso 13. Se você quiser perguntar qualquer coisa, viu? Fica aí à vontade, pode levantar a mão aí, perguntar. 28, verso 13. Acharam? Amém. Amém, né? Podemos ler? A coroa de soberba dos bêbados de Isaías Efraim. 28, 13? Ah, é 28, 13. Pensei que era 3. 13. Não é 13, Assim- 28, 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra,
regra sobre regra, ele repete, um pouco aqui, Isso. um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se encalcem, e sejam presos. Ok. Então, primeiro verso. Então, a palavra do Senhor é o quê? Preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, quando você pega o livro do Apocalipse, vocês estão estudando, para você entender um verso, ele vai te levar lá para o livro de Jeremias, Malaquias, Isaías, Daniel, Gênesis, porque todo o livro do Apocalipse ele é baseado no Antigo Testamento, coisas que aconteceram lá e Jesus trouxe para a nossa época para explicar o que realmente ia acontecer, certo? Então, eu preciso entender um verso, por exemplo, lá fala no Apocalipse de besta, não fala de besta, que sobe de onde? Duas bestas. Uma sobe de onde? Do mar, capítulo 13, e a outra sobe de onde? Da terra, correto? terra. Duas bestas. Ok. Então, na profecia bíblica, o que significa besta? Vocês sabem? Besta, o que significa? Vocês sabem, não? Pode falar A se mesmo de besta, errar. Não, a para mim besta, Besta, a palavra besta significa o quê? pra Vocês mim sabem? significa o diabo na terra, mas o É. que significa Se eu não você. sei. Aí, olha o que acontece. O que o Isaías falou aqui, você vai. É um pouco aqui, um pouco ali, né? Se você for para Gênesis, você vai encontrar lá, no capítulo 1, né? Quando Deus começou a criação do mundo, não foi? Me parece que no quarto dia, foi no quinto, ele criou os animais selváticos, não foi? Criou ali, foi criando os animais e criou as bestas feras. Então, o que são as bestas feras? São os animais ferozes. São chamados de bestas. Então, ele usa essa linguagem para mostrar que besta é um animal, correto? Aí, agora, o que significa besta e animal na linha profética? É isso que a gente vai entender. Por isso que, assim, ó, é um pouco aqui. Então, essa palavra besta não aparece no Apocalipse primeiro. Ele apareceu primeiro em Gênesis, no capítulo 1. Você pode observar lá e vai dizer assim, ó, criou as bestas feras, os animais selváticos e os aquáticos. Correto? Muito bem. Vamos para o segundo verso, que está em Provérbios 29, verso 18. Vamos lá. Provérbios 29, 18. Vamos lá, depois dos Salmos, né? 29, 18. Quem achar primeiro pode ler aí, viu? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que se guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, o que é que trazendo Provérbios aqui, fala aqui? Que sem a profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. Então, corrompe. por que se corrompe? Aí o apóstolo Pedro vai responder para nós por quê. Aí você vai agora para o Novo Testamento. Olha onde vai sair agora. 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá, verso 19 até o verso 21. Ó, por que o povo se corrompe? Por que hoje você vê as pessoas hoje tendo assim, por exemplo, aí fala sobre o sinal da besta, né? Aí o pessoal, uma época, identificou o sinal da besta como o chip, né? Outro identifica o sinal da besta como o CPF, né? O cartão de crédito. Vão dar um chute, né? Estão chutando de qualquer forma, sem saber realmente que sinal é esse. É por isso que a Bíblia é importante entender isso aqui. Começar do alicerce dela para você entender, certo? Eu ouço muitos vídeos por aqui na internet falando sobre a besta, sobre as coisas que não tem nenhuma lógica, não tem lógica, certo? Acharam aí? 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Quem achar pode ler. Por que o Assim, povo se corrompe? Pode ler. assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de Sim. mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ok, então veja bem, que nenhuma profecia, ela vem de particular o quê? Interpretação, certo? Ele fala aqui, ó, temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em que? Estar o quê? Atento. Por quê? A profecia diz que ela é uma candeia, uma luz, que vai brilhar em lugar o quê? Escuro. Que lugar é esse aqui? A terra. O mundo de pecado que a gente vive, certo? Até que o dia clareie. Que dia é esse? É o dia do retorno de Cristo a essa terra para trazer paz e luz ao seu povo. Então, enquanto houver trevas na terra, a profecia é o caminho que Deus escolheu para nos mostrar o que vai acontecer, certo? Você tem ideia? A Bíblia foi escrita em 3 línguas, correto? Você sabe quais são elas? Alguém pode me ajudar aí? Hebraico, Sim. grego, O hebraico, o hebraico, grego. Grego, o grego. Eu acho que talvez seja latim que você quer dizer, mas Não, não, não não, sei. não. O Antigo Testamento tem 33 livros e o Novo Testamento 27, correto? Que faz um total de 66 livros. Então, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. Tanto que Jesus, quando esteve aqui na Terra, nem principal era o aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, a cultura grega. Então, você pode observar lá no primeiro livro, no último livro, diz assim, é o capítulo 1, assim, eu sou o alfa e o ômega, correto? Alfa é o quê? A primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é o quê? A última letra. Então, foi escrito no hebraico e no aramaico e no grego. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, Pilatos mandou escrever ali um título, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele escreveu em 3 línguas ali. Quais foram elas? No hebraico, que é a língua da religião, no grego, a língua da cultura da época, e no latim, que era a língua do poder que governava naquela época, correto? Então, veja bem, a Bíblia foi escrita por 40 escritores, muitos não se conheceram, e só tem um autor, que é Deus, correto? E ela foi escrita em mais de 1.500 línguas e dialetos, num período de 1.600 anos. Então, quem fala aqui, ó, porque jamais, no verso 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da paz de Deus como movidos pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, tá? E eu vou ler aqui o último verso para poder entrar na simbologia profética, tá? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7. Eu vou ler aqui o verso 1 e o verso 2 e vamos tentar entender, tá? O que ele quer dizer aqui. Daniel 7, 1 e 2. Tá? Para que vocês encontrem aí. Quem quiser ler, pode ler. Primeiro ano de Belzazar, rei de E, Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, verso 3. e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ok. O que foi que você entendeu aqui? Esqueci o nome. Teu nome é? Meu nome? Sim, Pode me chamar de Samuel. Samuel. Muito bem. Você leu o capítulo 7, verso 1 até o verso 3. O que você entendeu aqui? Ele fala aqui do primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, né? Daniel teve sonhos e visões, não foi? O verso 2 falou, Daniel disse, eu estava olhando nas visões da noite, eis que os 4 ventos, correto? Os 4 ventos, faziam o quê? Agitavam o quê?
O mar grande, correto? O mar grande. 4 animais grandes, como eles eram, diferentes um dos outros, subiu de onde? Do mar. Então, a princípio, quando você lê isso aqui, você não consegue entender. O que é que eu tenho de simbologia profética aqui? Nós temos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, os 4 ventos, certo? Eu tenho o mar grande, e eu tenho o que mais aqui? 4 animais grandes que surgiram de onde? Do mar, correto? Muito bem. Agora, para a gente ter esse verso aqui, a gente vai entrar agora na simbologia profética, e depois, no final, a gente vai ler novamente esse verso aqui, vocês vão entender o que significa isso aqui, correto? A princípio você lê, mas você não entenda. Falar de ventos, falar de mar e animais que sobem de onde? Do mar. E você saber o que significa ventos, animais e mar, correto? Vamos lá? Caneta e papel na mão. Primeiro símbolo que vai identificar hoje aqui é o que significa esse animal que Daniel teve em visão. E vamos encontrar lá em Daniel, capítulo 7, verso 17 e o verso 23. A própria Bíblia é a sua intérprete. Gravem isso aqui. Quem vai esmiuçar isso para a gente aqui não é Salles, não é Daniel, não é ninguém. É a própria Bíblia que vai dizer para a gente o que significa os animais. Por isso que você vai no Apocalipse, você vai encontrar uma besta que sobe do mar. Então, surgiu de onde? Precisa saber o que é a besta e por que ela sobe do mar. Ok? Você vê que tem animais, que são bestas, e sobem de onde? Do mar. Acharam? Daniel 7, o verso 17 e o verso 23. Pode ler. Estes grandes animais, que são Sim. 4 reis que se levantaram da terra. Mas os Ok. santos do Altíssimo receberam o reino e possuíram para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ok. Então, esses 4 animais, você viu aqui, nós vimos no começo, não foi? 4 animais, como eles eram grandes e como eles eram diferentes uns dos outros. E subiam de onde? Do mar. Então, ele vai dizer aqui, ó, o que são os animais? São 4 reis que iam se levantar onde? Na terra. Primeira simbologia é o quê? Animal são o quê? Reinos. Reinos. 4 reis. 4 reinos que iam se levantar na terra. Olha o verso 23. Olha o verso 23. Só o verso 23. 23. Sim. Então lhe disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Entenderam? Então, 4 animais são o quê? 4 reinos que iam se levantar da terra, e o 4º seria um reino diferente. Vocês vão saber por que o reino seria diferente. Ele ia dominar toda a terra. Está até hoje, esse reino está dominando até hoje a terra. Correto? Começou lá no passado, está até hoje, porque isso aqui é profético. Então, na linha profética, vamos lá. O que significa animal? Reinos. Reino. Primeira simbologia. Você vai encontrar tanto no Daniel como no Apocalipse. Segundo símbolo. O que significa na profecia mulher? Aí, se você abrir lá em Efésios, você vai ter a resposta. Olha onde a gente vai encontrar agora Efésios. Depois a gente volta para Isaías para a gente conferir isso aqui. Efésios 5, deixa eu pegar aqui, 32, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu abrir, vamos lá. É um livro de Efésios, vamos lá. Efésios 5. Efésios 5. Verso 5, verso 22 e 23. Acho que é isso. 25, 22 e 23. Depois vamos para Isaías para conferir isso aqui, tá? Acharam? 23, falando das mulheres sejam submissas, é isso?
Sim, vou ler do verso 22 até o verso, vamos ver aqui, 25. Pode ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, Muito bem. sendo este mesmo o Salvador do corpo. É esse Isso, mesmo, né? isso mesmo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Ok. Maridos, Agora você volta para Isaías 54, verso 6. Olha o que diz lá em Isaías 54, verso 6. Então, agora cumprindo o que a Bíblia está dizendo, é um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 54, verso 6. 54, verso 5, perdão, verso 5, viu? Qual que é, por favor? Isaías 54, verso 5. Porque o seu Criador é o seu marido. Muito Senhor bem. dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido. Então, o que é que a mulher, o que é que a mulher significa? A igreja, Noiva. a A noiva do noiva. marido. Então, o que é que nós somos? A esposa do Cordeiro. Nós Do somos a Cordeiro mulher de quem? De Deus, de Cristo Jesus, né? de Então, o Cristo. teu Criador é o teu marido. Por isso que fala que o cabeça da mulher não é o marido, assim Cristo é o cabeça da igreja. Então, mulher Da em profecia, igreja. mulher, igreja. Correto? Você vai ver, tanto se você abrir, você já leram em Apocalipse capítulo 12, não tem? A mulher e o dragão, não está escrito lá assim? Capítulo 12, Apocalipse, você estudaram aí, não foi? Se você chegou no capítulo 14, você estudou o capítulo 12, não é verdade? Está lá assim, a mulher e o dragão, não é? Ou seja, a mulher, a gente vai estudar agora o que é o dragão, né? Vamos mulher é a lá? igreja, né? Eles falam que a Hã? mulher é a igreja lá no A mulher é 12. igreja. Você leu Mulher. Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão? Então, a mulher é a igreja. E quem é o dragão? Vocês sabem quem são, não sabe? O dragão? Inimigo. O Isso, inimigo. né? É o O diabo. capeta. Então, a mulher e o diabo. Ok? Vamos ao outro símbolo. Daniel diz que esses reinos surgiram do Mar Grande, não foi? Mar é o quê? Não é água? Então, Água. profeticamente, o que significa águas em profecia? Correto? Você vai abrir agora em Apocalipse 17, verso 15. Estava lá, você ver. 17, 15. E a gente vai formar aquele quebra-cabeça, identificar o que Daniel queria dizer com aquilo lá. Os 4 animais, os 4 ventos que agitavam o mar grande, 4 animais diferentes surgiram do mar. Ok? 17, 15. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Línguas. Então, veja que a própria Bíblia está dando a interpretação de água. Olha o que ele falou aqui, ó, João. Jesus fala a João, o anjo. As águas que vocês viram, onde a meretriz? Meretriz é o quê? Não é a mulher? Prostituta. Não é a mulher? Meretriz não é a mulher? E mulher é o quê, profecia? Olha só, igreja. Então, Igreja. ele diz aqui, ó, a mulher que vocês viram, as águas que vocês viram, onde a mulher está sentada, quer dizer que ela está dominando, são povos, multidões, nações e línguas, certo? Então você vai encontrar no Apocalipse duas mulheres, duas. Uma está em Apocalipse 12, a outra está em Apocalipse 17. A do Apocalipse 12 é a esposa do Cordeiro. A 17 é a mulher do dragão, que é a grande prostituta. Por que prostituta? Porque ela se misturou com muitos maridos, muitos deuses. Então, essa mulher hoje, porque não prostituição física, mas prostituição o quê? Espiritual. Tem Jesus como marido e foi buscar outros. Por isso que ela é uma prostituta espiritual. Correto? Vocês compreenderam aqui o sentido? Então, águas
significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. E ela está dominando esses povos, as multidões, as nações e as línguas. Porque essa mulher, ela é poliglota. Ela fala muitas línguas. Língua. Ok? Muito bem. Esse é o terceiro significado símbolo. de água, Thales? Hã? Eu não entendi o significado de água aí. Eu entendi que tem duas São mulheres, povos. mas são povos. Não, eu fiz essa comparação, por exemplo, ó, águas, a própria Bíblia está respondendo, são povos, multidões, nações e línguas. Aí eu falei um pouco sobre prostituta, porque prostituta é uma mulher, e mulher é uma igreja, correto? Eu fiz comparação entre duas mulheres aqui, a do Apocalipse capítulo 12 e o 17, que vocês não estudaram ainda, que fala sobre a grande meretriz, que está assentada sobre muitas águas. Por exemplo, eu estou aqui agora na minha cozinha, sentado numa cadeira. Então, se eu estou sentado nessa cadeira, de que essa cadeira? Ela é minha, correto? Eu tenho um domínio sobre ela. Então, essa mulher, ou esta igreja, ela tem um domínio entre os povos. Ela conseguiu influenciar os povos e as nações, certo? Com a sua doutrina errada, sua doutrina prostituída, né? E deu às nações vinho adulterado e as pessoas beberam e ficaram como embriagadas. Por isso que é importante a gente estudar a simbologia profética para a gente poder entender, correto? Vocês gravaram aí, já escreveu aí no caderno de vocês? Muito bem. Terceiro símbolo está no livro de Números 14, 34, que é um dia. Ali fala de um dia, a profecia fala sobre dia. Então, um dia na profecia, o que significa? Tem uma coisa, se você abrir lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, assim, ó, até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. Tarde e manhã, na Bíblia, significa um dia. Por quê? Um dia. Porque aí você volta para a criação. Lá no começo do Éden, Deus foi criando as coisas, não foi? No primeiro dia, segundo dia, o que é que diz lá? Houve tarde e o quê? E manhã, e o primeiro dia. Por quê? Um dia tem 24 horas, 12 horas clara, e 12 horas o quê? Escura. Forma o quê? Um dia. Então, de manhã é um dia. E um dia o que significa? Aí você vai agora para Números 14, 34. Vamos lá. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. O que é que está dizendo aí? Quando o povo de Deus saiu do Egito, Segundo, eles tinham quantos dias para entrar na Terra Prometida? Vocês sabem? Quem pode me dizer aí? Do Egito até a Terra Prometida, tinha um tempo para chegar lá. Poderiam ser Vocês têm 40, noção? pelo que eu soube, né? 40 Mas levou dias. 40 anos. Era 40 dias para entrar na Terra Prometida, correto? O que aconteceu no meio do caminho? Quando Moisés foi para o monte receber os 10 mandamentos, eles fizeram um bezerro de ouro, não foi? Se contaminaram, se corromperam. Então, o que era para ser 40 dias, Deus fez o quê? Transformou em quantos anos? 40 anos. Então, cada dia ele transformou em um ano. Tá entendendo? Então, quando você fala assim, ó, houve tarde e manhã, é um dia literal, realmente. Mas quando você vai para a profecia, Daniel 8, 14, tarde e manhã é um dia, e um dia significa o quê? Um ano. Então, ficaram 40 anos ali, ó, rodando no deserto, próximo de Canaã, armando tendas, ficaram ali até que entraram lá na cidade, na Terra Prometida, tanto que ninguém, muitas daquelas gerações morreram, não entraram. Só quem entrou foi Josué e Caleb, daquela geração antiga, né? E os mais novos, com certeza, mas os antigos todos morreram, não entraram lá. Correto? Então, na linha profética, um dia é o quê? Uma tarde e uma noite, é isso? Um dia é uma tarde e uma noite, que é o quê? Um ano. Então, um dia profético é o quê? Um ano. Profético, certo? Literal é um dia realmente de 4 horas. Só que na linha profética, você vai contar dia, que significa o quê? Ano. Ok?
Agora, você vê que no livro de Daniel, ele fala que os 4 ventos agitavam o mar grande, não foi? Se mar são povos, então o que significa os ventos? Não precisa saber, certo? Jeremias 51, de 1 a 5, é a resposta. Jeremias 51, de 1 a 5. Gente, se você achar que está cansando, você me fala que eu paro. Mas se tiver que continuar, a gente vai embora, viu? Você sabe. Vamos embora. Jeremias 51, você falou? 51, de 1 a 5. O que significa ventos? Que você leu em Daniel, capítulo 7, verso 1. Os 4 ventos agitavam o mar grande. Mas são povos, certo? Animais são reino. Animais são reino. Vamos ver o que significa ventos, né? Então, faltou nas profecias o quê? Ventos, para entender. No verso 1, Assim diz, pode ler. assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os habitantes daquela terra. Estrangeiros virão para peneirá-la e soprá-la para Isso, longe, como palha, virão de todos os lados para atacá-la no dia da calamidade. Não certo. deem tempo para que os arqueiros vestirem suas couraças, nem armarem seus arcos. Não poupem nem mesmo seus melhores soldados, destruam seu exército completamente. Cairão mortos na terra dos babilônios, feridos em suas ruas, pois o Senhor dos exércitos não abandonou Israel nem Judá, ele ainda é seu Deus, embora a terra em que vivem esteja cheio de pecado contra os santos de Israel. Foi o que você leu aqui, você entendeu. Aqui fala sobre guerras, não é verdade? Levantarei um vento destruidor contra quem? Contra a Babilônia, certo? Então, aqui fala sobre guerra, sobre flecha. Então, na linha profética, vento, você fala assim, ó, eu vou levantar um vento destruidor. O que é que o vento faz quando vem com toda a força na cidade? Não destrói? Destrói. E qual é o rastro que ele deixa? Como se fosse um rastro de guerra, correto? Então, você vê que quando vem o vento, ele sai destruindo tudo que acontece. Então, vento na linha profética significa guerras. Quando você vê assim, os 4 ventos da terra são o quê? Guerras. O vento vem para destruir, correto? Está isso em Jeremias 51, de 1 a 5. Então, vento significa o quê? Guerras. Ok? Por isso que você vê os 4 ventos agitando o grande mar, ou seja, os 4 ventos agitando os povos. Desses povos surgiram quatro reinos, que são os 4 animais. Ok? Muito bem. Agora, a gente vai entender o que significa a palavra chifre, que está aí no Apocalipse. E está em Daniel também, chifre. Né? Está em Apocalipse 12, 17, verso 12. Vamos lá para o último livro? Vamos lá. 17, 12, Apocalipse. Vamos ver o que significa chifres. Animal é reino. E o que significa chifre? Por que eu digo ser chifre? Porque Daniel teve uma visão, no capítulo 7, ele viu 4 animais simbólicos, 4 reinos, e o último reino é diferente de todos os outros que ele tinha visto. E nesse reino ele viu 10 chifres, 10 pontas surgirem desse 4 império, esse 4 animal. E ele viu 4 chifres pequenos surgir nesse animal, na cabeça dele, e ele viu aparecer um 11º chifre. Aí a profecia assim, ó, o que significa chifre? A profecia desse 4 animal. Aí, Apocalipse 17, verso 12, tem a resposta, pode ler. Os 10 Os 10 chifres que chifres. você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Muito bem. Então, chifres significa o quê? Poder, rei ou reino também. Se o animal grande é um reino, os chifres são reinos menores, certo? Que vão juntar com a besta, que é o reino maior para perseguir o povo de Deus. Então, chifre é poder, rei
o reino. A gente vai estudar sobre Daniel 7 para entender lá, quando chegar lá, os 4 animais, que impérios foram esses que surgiram, e esse último império, esse último animal, que era diferente e tinha 10 chifres, e foram arrancados 3, e apareceu uma ponta pequena, que é um chifre menor. Ok? Vamos a outro símbolo. Já estou, falta apenas 1, 2, 3, 4, 5 para encerrar aqui. Vamos ver o que significa tempos. Tempos. Daniel 11, verso 23. Ou 11, verso 13. Bote sua Bíblia aí. O que significa tempos? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A gente vai entender aqui agora, certo? E você vai encontrar também em Daniel e Apocalipse lá a palavra tempo. 11, 13, Daniel. 11, 23, isso? 11, 13, 13. 13. Daniel 11, versículo 13. Isso. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Muito bem. Ok. Gente, uma coisa interessante aqui. Tempos são anos. Está escrito, não está aí? São anos, né? Tempos são anos. Ok. Você sabe quantos dias tem um ano original? Vocês sabem? 365 dias. Muito Um ano. bem. É o que se espera, é o que a gente entende, correto? Se você for no dicionário e procurar a palavra mês, você vai encontrar a resposta. Ou seja, um mês são 30 dias, certo? Não tem nem um dia a mais. Então, por que nós temos hoje 365 dias no ano em vez de 360? Porque o calendário foi modificado. Então, alterado. Então, assim, eu não estudo, como é diz, eu estudo os planetas, Astrologia. essa questão, mas o dicionário diz assim, ó, que é o tempo que a Terra, porque a Terra gira, né? Ela faz o seu ciclo, né? Diante do Sol. Então, são 30 dias. Então, se você pegar 30 dias, multiplicar por 12, você vai ter quantos dias? 360. Então, na profecia bíblica, isso é importante, porque para se calcular o tempo profético, você precisa ir usar o calendário original, que são 360 dias. Aí você pergunta, mas como surgiram esses dias a mais? Foram modificados. Por exemplo, mês de julho. Você sabe por que o mês de julho tem o nome de julho? Vocês sabem? Alguém pode me dizer? Um deus, né? Hã? Era Era o nome de um era o deus. imperador, né? Era Júlio César, né? César. Júlio Sim, César, sim. né? Júlio César, ele no mês de julho, foi o que ele fez? Ele botou o nome dele e acrescentou o quê? Mais um dia. Um dia mais. Um dia mais. Um dia mais. Então, 31. O César seria 30. Como ele colocou o nome dele no mês, ele simplesmente colocou um dia a mais, deixando a sua marca na história, 31. Aí você vai para o mês de agosto, julho, agosto. Agosto vem de Augusto, que foi outro Augusto imperador, César. Augusto Augusto César. César, que colocou mais um dia, 31, correto? Aí você vai descendo ali, ó, e geralmente os meses hoje que nós temos não são mais os meses originais, judaicos. Então, você chega em dezembro, né? Chega ali, que também tem nome pagão, chega em janeiro, que é o deus Janus, com 2 faces, uma voltada para o final do ano e outra voltada para o começo do ano. Tanto que o mês de Isso. junho, o mês de janeiro, que 31 também. Aí você vai ali, ó, para o mês de fevereiro, que é chamado mês bissexto. De onde veio essa origem do bissexto? Veio do Egito, dos pagãos, que é o mês de 28, né? Às vezes 29. Então, na realidade, hoje nós usamos um calendário que não é o original. É chamado calendário gregoriano, do Papa Gregório. Antes usava o juliano. Depois o quê? O gregoriano. Por isso que você encontra 5 dias a mais. Então, na linha profética, eu não preciso de 5 dias. Eu preciso dos 360.
360. Por quê? Porque eu preciso fazer um cálculo aqui profético, e a profecia só vai bater certo se você calcular pela linha, pelo que está o quê? Correto. Um exemplo? Se eu multiplicar, gente, eu preciso saber 42 meses. Por exemplo, 42 meses. Bom, então, eu vou multiplicar por quanto, me saber quantos dias tem. Eu preciso multiplicar por 30. Eu não posso multiplicar. Então, para multiplicar um, não precisa ser um número o quê? Exato. Eu não posso multiplicar 30 por 3 dias e meio. Eu não posso. Eu posso multiplicar o quê? 30 por 3, 30 por 7. Então, para me saber quantos dias tem, eu preciso multiplicar por uma data, um número exato. Por exemplo, quando eu falo 7, para me saber 70 semanas, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 7. Para me saber quantos dias eu vou ter. Então, para me multiplicar, para saber quantos dias eu tenho no ano, precisa multiplicar por 30. Então, se você multiplicar por 30, você vai encontrar 360 dias. Então, um tempo na Bíblia significa o quê? Anos. Certo? Anos. Então, Daniel 11, 13 tem a resposta. Só que lá adiante vocês vão entender que tem uma matemática aqui, a gente vai... Né? Então, só entender o seguinte, que tempos são anos. Você quer ver uma coisa? Volte aí a sua Bíblia, Daniel 7. Daniel 7, o verso 25, vai falar sobre isso aqui, ó. Eu não vou explicar tudo, só para você ter ideia. Daniel 7, 25. Vocês vão encontrar, a gente vai ler aqui, tá? Ele falará contra o Altíssimo, E, oprimirá os santos do Altíssimo e, e tentará mudar os tempos, e a isso, lei e os isso. santos serão entregues nas mãos dele por um tempo Um tempo, e tempos, metade de um tempo. ok? Então, ele está falando aqui de um poder que ia se levantar, ia proferir palavras contra o Altíssimo, ia mudar os tempos, você vê que já foi mudado, né? O dia, ele é contado, pergunto a vocês, quando é que começa o dia? Me diga aí, vocês aí. Para O nós dia, começa à noite, né? Mas eu acho que antes era tipo 6 da tarde, quando o sol se punha, não era isso? muito bem. Antes não, sempre foi e sempre vai ser assim. O dia, ele conta, houve tarde e manhã. O dia começa na parte escura, quando o sol se põe. Se põe. Exatamente. Então, quando o sol se põe, todo mundo faz, até os passarinhos, eles vão para o seu ninho, as ovelhas vêm correndo para o curral, naturalmente, porque sabe que o dia vai o quê? E até a gente vai assim, ah, o dia já se foi. É ou não é? Então, É. de pôr do sol, os dias são contados. Então, o X pequeno, que vai estar adiante, ele mudou os tempos. Mudou os tempos. A contagem dos meses, a contagem dos dias. Meia-noite, ela dizendo meia-noite, não pode ser o começo do dia, meia-noite. Então, começa quando? O sol se põe, correto? Se põe. Então, tempos são anos. E um ano tem 360 dias. 2 tempos são 720 dias. Cada dia é um ano. 720 anos. E metade de um tempo é metade de um ano. 360 com a metade, 180. Se você somar, você vai encontrar 1.260 dias que você vai encontrar em Apocalipse. Vá adiante agora aí, gente, vai lá. Olha só o que eu falei com vocês aqui, ó. É um pouco aqui, um pouco ali, ó. Apocalipse, capítulo 13. Deixa eu ver se era o capítulo 13, capítulo 12. 13. Capítulo 13, deixa eu ver se é o 13 ou o 12 que fala. Deixa eu ver, tal. Que fala sobre No 1.260 12, dias. versículo 6. A mulher fugiu 12, para o deserto sim, pode e ler, muito Deus bem, irmão, pode havia ler. preparado um lugar para cuidar dela durante 1.260 dias. Muito bem. Então, 1.260 dias são um tempo, olha só, um tempo que é o ano, 360 dias, 360 anos, 2 tempos, 720, e metade de um tempo, que é 180 dias, cada dia
Um ano. Então, eu tenho quanto tempo aqui? 1.260 dias, profeticamente, anos. Foi o tempo que a besta dominou o planeta. Aí, se você for em Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar aqui, ó, no verso 5, lê para mim, por favor, aí. 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A Se você. besta Tá bom. abria a Só, boca. só aí. 42 Tá. meses. Se você multiplicar 42 por 30, você vai encontrar 1.260 dias. Então, é o mesmo período, Daniel 7, 25. Um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Então, a profecia, o que é que ela faz? Ela se encaixa perfeitamente. Vocês entenderam? Deu para entender? Então, o que Daniel falou, o Apocalipse, ele o quê? Ele confirma. Então, é o mesmo período e o chifre pequeno, Daniel 7, é a mesma besta que sobe do mar, que a gente vai entender lá adiante. Ok? Vamos mais um verso? Cordeiro. A gente sabe de qual, não sabe o que é o cordeiro? O que significa? Jesus. Jesus. Cordeiro Tá lá em João, Jesus. João 29, está escrito, ó, João falou assim, ó, eis o quê? O Cordeiro. cordeiro do pecado do mundo. Então, isso que você vê aqui, ó, o dragão, a mulher, o cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo, que é correto. Agora, outro verso, falta só 3 para encerrar aqui. O que significa cauda? Está no Apocalipse. Vamos lá? Vamos para Isaías 9, verso 15. O que significa cauda? Depois a gente vai voltar para Apocalipse, capítulo 12, para a gente entender aqui, certo? Isaías o quê? Isaías, capítulo 9, verso 15. 9, Isaías 5, 9:15. 9:15, viu? 9, 15. O Isaías ancião é honrado, Sim. ele é a cabeça. E o Isso. profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Então, o ancião que ensina a verdade é o quê? A cabeça, correto? Cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é o quê? A Cauda. cauda. Agora, vamos saber que cauda é essa? A gente vai agora para o Apocalipse, capítulo 12, e o verso 4. Pode ler. Vamos conferir peça por peça, vocês vão entender. Cauda é falso Apocalipse profeta. 12, 4. Capítulo 12, verso 4. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o filho dela assim que nascer. Ok. Então, cauda, quem de Isaías não é falso profeta? Aqui está se chamando quem de falso profeta? O diabo. Que veio de onde? Exatamente. E com a sua cauda, ele arrastou o quê? A terça parte Terça das... parte das estrelas do céu. E o que estão tirando do céu que ele arrastou? Foi o diabo, Satanás. Sim, mas essas estrelas que ele arrastou foi o quê? E lançou para a terra. cristãos? Não. A Foram os própria... anjos. Vai comer. Hã? Foram os anjos. Os anjos. Muito bem. Ó, abra aí. Em Apocalipse, capítulo... Mas chegou aqui, agora foi? Arrastou a terça parte das estrelas. E o que significa estrelas? Então, vamos ver agora. Apocalipse 12, verso 4. A gente deu agora, não foi? Fala quando a A pessoa, cauda... falavam, né? Quando a pessoa Vamos morre, ver agora. virava anjinho, Isso. virava uma Daniel estrela. 12, verso 3. O que significa estrelas em profecia? Então, ele arrastou a terça parte das estrelas, que são anjos. Então, o que significa estrelas em profecia? Aí, Daniel 12, verso 3 tem a resposta. Vamos lá? 12, verso 3. E Lembre-se que o aqueles que ancião... forem sábios Sim. brilharão como o esplendor do firmamento. E aqueles que converterem muitos para a justiça
como as estrelas para sempre e sempre. Então, profeticamente, Deus Daniel, o que é tem isso os aí? seus anjos no céu, que são mensageiros dele para a gente, correto? Fala aí em Hebreus. São enviados para a salvação daqueles que creem em Deus. Os anjos são isso. Então, estrelas em profecia são anjos. Por exemplo, se você que mora nos Estados Unidos sabe disso, que em Los Angeles tem a calçada da fama, né? Em Los Angeles é lá que tem as estrelas, não é lá que tem? Então, quando alguém brilha, um ator, uma atriz, um cantor, sei lá, eles colocam lá uma estrela com o nome da pessoa, correto? Chamado o que é a calçada da fama. Então, a Da Bíblia fama. compara estrelas com mensageiros. Os anjos do Senhor lá no céu eram o quê? Mensageiros. Como eles pecaram, foi lançado para onde? Para a terra. Então, diz Mas aqui credo. Daniel que os anjos, quem são os anjos? Somos nós que anuncia a palavra. Aqui, ó. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos, conduzirem à justiça. Quem é a justiça aqui? Jesus. Como as estrelas sempre e eternamente. Então, na linha profética, estrelas são mensageiros. Vocês entenderam? Deu para entender? Então, quem são essas estrelas? São eu e vocês que anunciam o Evangelho de Cristo. São chamados de estrelas, porque brilham. Por isso que o diabo, ele é o falso profeta e arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas e lançou para onde? Lançou para a terra. E parou diante da mulher, que é a igreja, que está para dar à luz a um filho varão, que é quem? É Jesus. Ok? E o último Daniel, o verso que eu que, falei aqui sabe? Você agora falou? foi. Que parte que é, Daniel? Você falou o capítulo e versículo Foi 13, Daniel, não foi Daniel 12, verso 3. Foi que leu aqui 12, agora. Como 12, será 13. sempre e eternamente. E o último verso, a gente vai estudar, está em Apocalipse 1, verso 2. O que significa a palavra Apocalipse? Que é uma palavra grega, né? O que significa ela? Revelação. Vamos lá? Revelação. Muito bem. Leia aí. Capítulo 1, verso 2. Leia o verso 1. Capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Pode ler. Qual Revelação livro? de Jesus Cristo. Pode falar. Qual livro que você vai ler aí? Apocalipse 1. Apocalipse 1, do Apocalipse. verso 1 até o verso 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Sim, Deus deu para sim, mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o muito qual bem. testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Isso, Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. ok. Então, Glória a a palavra Deus. Apocalipse significa o quê? Revelação. E se é uma Ah, revelação, não pode ficar como oculta. O APO significa oculto, no grego. Apocalipse, revelado. Então, o Apocalipse é revelado. Para chegar até nós, passou por 4 etapas, foi 5. Revelação de Deus, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu, que enviou o anjo passou para João, e João passou para quem? Para nós. Correto? Para fazer o quê? correto. Para as coisas que em breve devem acontecer. Está aqui, ó. Feliz aqueles que leem. Não é feliz? Sim, os que leem. Tem gente que não sabe ler. Ainda não tem? Tem. E feliz os que ouvem. Não Ouve. sabe ler, mas ouve. E faz o quê? Guarda o que está escrito, porque o tempo está próximo. Próximo. Correto? Amém? Deu para Bem, compreender o estudo? Grau. Escreveu aí no papelzinho, para vocês conferirem depois, com calma. Agora, a gente vai só finalizar aqui
lendo o capítulo 12 de Daniel, que a gente começou aqui, e vamos decifrar o primeiro enigma da Bíblia, que nós começamos a ler. Lembra? Daniel 12, verso 1 e 2. 7, perdão. 1 e 2. Fica mais fácil quando você tem a interpretação profética. Acharam? No primeiro ano de Belsazar, rei Sim. da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Ok. Agora, a gente pode agora decifrar esse enigma. Veja bem, do verso 2, diz assim, ó, falou Daniel e disse, eu vou falar aqui uma linguagem literal, já decifrando o que ele viu. Eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que os 4 ventos, ou seja, nos 4 cantos da terra, o que é que havia? Ventos é o que, profecia? Você anotou aí agora. É o quê? Ventos. Guerras, Hã? destruição, Guerra. guerra. Então, os 4 cantos da terra estavam como? Em guerras, correto? Eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Mar é profecia o quê? Mar, pesca aí. São os O mar povos, é o as quê? multidões, as Povos. nações. Isso. Então, os 4 cantos da terra estavam como? Em guerra e agitavam o quê? Os povos. Vocês entenderam? Olha como é fácil. Aí ele fecha aqui, ó. 4 animais. Animal o quê, profecia? Reinos. Reino. Então, 4 reinos grandes, diferentes um dos outros. Subia de onde? Povos. Dos povos. Subia nos povos. Aqui está esse meu estudo, que foi desvendar a simbologia profética. Então, sem a simbologia profética, a gente não consegue compreender o que o Apocalipse e Daniel querem dizer. Por que eu começo com Daniel? Porque tudo começou lá. E quando Deus mandou que ele fechasse o livro, se você quiser, só para a gente fechar aqui, o capítulo 12 ainda, você vai encontrar aqui, uma coisa interessante aqui, ó. Ele teve as visões, essas visões não eram para aquela época, era para o futuro. Então Deus mandou, através do anjo, que ele pegasse o livro e fechasse o livro. Porque no tempo do fim, o livro seria aberto. Qual livro ia aberto? O dele e o Apocalipse. Ó, Daniel, capítulo 12. Eu vou ler só 3 versos para encerrar aqui, ó. Capítulo 12, ele fala o seguinte aqui, ó. No verso 4. Acharam? Diz aqui, o verso 4, vamos ver o verso 10, 9 e 9 e 10. 8, 9 e 10. Acharam? Diz aqui, ó. O verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? O tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. E uma tradição diz assim, correrão de uma parte para outra. Não sei como está na sua Bíblia, é a mesma coisa. E o saber se multiplicará. Correto? Então, Daniel queria saber a respeito de muitas coisas, se era para aquela época. Qual foi a ordem que ele recebeu? Pega o livro e faz o quê? Fecha ele. Não era para a época dele. Muitos iam esquadrinhar o livro. Chegaria uma época, não era a época de Daniel, seria já no Apocalipse, adiante, e a ciência é o quê? O conhecimento bíblico ia se multiplicar, como também o conhecimento tecnológico, né? O conhecimento científico ia crescer muito. Aí no verso 9, ele fala o seguinte, ó, eu ouvi, porém, então não entendi. Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Novamente, o anjo diz assim, ó, respondeu, vai, Daniel, fecha o livro, porque elas estão fechadas e seladas ao tempo do fim. Aí no verso 10, ele encerra dizendo o seguinte, ó, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão como? Perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios?
são aqueles que o Apocalipse diz assim, que leem, ouvem e guardam. Então, o livro não é para o ímpio, é para o povo de Deus compreender. Então, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, e os ímpios não entenderiam. Então, que você vê quando eu vou falar Apocalipse, as pessoas têm medo, não é? Porque só fala de chifre, de animal que sobe da terra, sobe do mar, dragão. Não. O Apocalipse não é mais é o quê? Uma revelação de Deus, que deu a Jesus, para mostrar a nós as coisas que devem o quê? Acontecer. Então, se formos guiados pela profecia, nós estaremos seguros. Está lá escrito em Crônicas, né? Crede em Deus, vocês vão estar seguros. Crede em seus profetas, vocês vão prosperar. Amém? Isso aí. Amém. É isso aí. O Senhor é o aliado mais confiável que alguém pode ter, viu? Saiba disso. Oi? O Senhor Não é o entendi. aliado mais confiável que o ser humano pode ter. Nada. Apenas um instrumento. Eu venho estudando há muitos anos profecia bíblica, mais de 30 anos venho estudando. Então, assim, pesquisando muita coisa, sabe? Então, assim, tanto que aqui na minha cidade eu nunca parei de estudo, nunca parei. Sempre tenho classe bíblica de segunda a terça, quinta, sexta, e vou abrir outra sábado, na casa de um pessoal, sempre com classe, estudando esse assunto com o pessoal. Porque a profecia, ela não pode se dar de qualquer forma. Tem que ter um começo. E as pessoas como é uma linguagem muito, às vezes, complexa, você só consegue compreender com a base lá no passado, para você entender o último livro da Bíblia. A gente Então, tem até boa a minha vontade de Bíblia aqui, tentar, né? a minha Bíblia aqui no rodapé, ela põe tudo isso. Eu até falei para os meninos aí, eu falei, para a gente estudar esse livro aí, nós vamos ter que ir lá, ó. Está É, aqui, é, João 11:43, Romanos é, 4:17, Apocalipse 1. Então, isso. você tem que voltar, entendeu? Para poder chegar lá. Você É o vai para um canto, livro. vai para outro, vai para o começo vai para o É, meio da Bíblia, para você entender um verso. Um verso. Então, é Deus que falou dessa forma, e assim tem que ser. isso aí. Mais alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta sobre o assunto? Vocês entenderam? Então, está bem esclarecido, tá? Está bem Viu, né? esclarecido. Espiritualmente falando, está bem esclarecido. Muito E bem. É o se que tiver faltava alguma aqui. dúvida, o É, devocional é gravado. Se tiver alguma dúvida, ok, volta de novo e vai pegar do pé da letra. ok, então É, tá bom. Obrigado, Vocês, Fábio. vocês querem continuar amanhã no outro estudo para a gente poder pegar a sequência? Vocês que sabem. Glória a perfeitamente. Deus. Amém. Mesmo horário? Amém. Isso. Amém. Muito bem. Bom Então, eu vou dia. passar para Obrigado. vocês. Peraí, Oi, vou passar para vocês um dever de casa, pode ser? posso perguntar uma coisa antes? Pode sim. Olha, Ruth. Bom dia, primeiro. E segundo, eu não sei quem é o senhor ainda, mas eu gostaria de perguntar como que funciona a visão profética? O senhor falou que vai Ah, no velho e volta para o novo, mas como é que é? Isso é também dentro da teologia? Como que funciona? Como bíblica? que é? Sim, sim, sim. Porque assim, ó, Deus escolheu 40 escritores, Hum, certo? Para escrever a Bíblia. Se você abrir lá em Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, pessoas como boiadeiro, pescador, reis, correto? Pessoas de uhum, alto nível, com pessoas também o quê? Mais simples, Mais para uhum, simples. escrever a Bíblia, certo? Então, ela uhum, foi inspirada por Deus. Eles não escreveram por sua própria vontade. Nós vimos agora no começo nós lemos aqui, na segunda carta de Pedro, que nenhuma profecia vem de particular, o quê? Interpretação. Esses homens foram usados pelo Senhor, Inspiração. se deram e receberam as visões. Aí eu vou dizer, o que é uma visão? Olha, sonho todo mundo sabe o que é. Todo mundo sonha. Principalmente se comer uma feijoada de noite, for domingo, vai para aquele sonho embolado, não é? Um sonho todo desconexo, não tem conexão esse sonho. Mas o que é uma visão? Uma visão, Deus escolheu os profetas para ter a visão. O que é a visão? É o sobrenatural tomando o natural, certo? O que acontece? Deus pega essa pessoa, é como se você estivesse aqui agora parado, na sua frente tem uma tela de televisão, correto? Mais ou menos assim. É muito maior que a gente não tem uma ideia do que é uma visão. Mas você tem uma imagem passando e Deus diz assim, ó,
Está lá em Apocalipse. João, o que você vê, você, o quê? Escreve. 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 Então, João, Deus não ditou a profecia para ele, nem para Daniel, nem os profetas. Eles viam a visão e eles o quê? Escreviam. Como funciona essa visão? É tão especial, tão concentrada, que naquele momento o profeta ele para de respirar. Ele não respira. Daniel falou assim, ó, quanto a mim, não teve fôlego nenhum. E quando ele sai da visão, ele sai todo quebrado. Por quê? Não há força nele, porque o sobrenatural tomou conta dele. Naquele momento, a concentração é tão grande que os olhos ficam abertos, não tem respiração, e fica concentrado apenas na visão, e com os olhos abertos, sem olhar para para o caderno, mas não é caderno, ele começa a escrever, porque o Espírito Santo vai guiando a mão dele, ele vai o quê? Escrevendo. Então, Escrevendo. exatamente. Por isso que ele diz assim, ó, é um pouco aqui, um pouco ali. Então, a Bíblia só tem um autor, que é Deus. Mas ao escritor foram 40 que escreveram a Bíblia. Sem nem mesmo se conhecer. E observe uma coisa, ela não entra em contradição com ela própria. O que um fala, o outro confia. Nós vimos agora, não foi? Daniel, 60 dias, um tempo, 2 tempos, quase 2 meses, é o mesmo período. Só que Daniel, Deus mandou que ele fechasse o livro, e no Apocalipse ele manda o quê, João? Abrir. Eu sempre digo assim, ó, o Apocalipse é a prova dos 9 do livro de Daniel. Então, para compreender o livro de Apocalipse, você precisa ir primeiro para Daniel. Então, no caso por exemplo, igual quando teve José, que ele conseguia interpretar os sonhos. Sim, Seria mais ou menos assim, as revelações foram reveladas sim, na Bíblia, aí o senhor sim, estuda igual, por exemplo, a mulher significa lá, que o senhor falou, a igreja, então isso. o senhor vai pegando onde tem essas inscrições e vai Como, juntando? isso, vai É isso, juntando, como então? Isaías. A gente leu Isaías, não foi? O Senhor é o teu marido. Você só é marido de uma mulher, correto? Você vai em Efésios, está lá escrito, né? A mulher, o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Aí você vai juntando isso aqui, você vai entender que mulher, profecia, é a igreja. Então, nós somos a mulher de Cristo e Jesus é o que? O cabeça. Cristo não deixou aqui na terra nenhuma cabeça visível. Não. Ele é a cabeça invisível da igreja. Nós somos o corpo. Ele é o quê? Ele é a cabeça. Por isso que a igreja romana se acha no direito de ser o quê? A cabeça, o papado, como o quê? A cabeça da igreja. Ele não deixou na cabeça. Ele foi apenas o corpo e ele é a cabeça. Por isso que ele é o quê? O nosso mediador. Está entre nós e Deus quem? Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Entendi. Então, Ok? fica bem mais claro para mim que o senhor estuda na própria Bíblia e pega as revelações que foram colocadas na própria Bíblia pelos Isso. esses 40 escritores, e aí o senhor Sim. chega a final de cada revelação usando Isso. cada parte encontrado na própria Bíblia, né? Exatamente. Então, é a própria Bíblia que é a sua intérprete. Entendeu? Entendi. Aham. Ela mesmo se interpreta, você vê, nós estudamos aqui, cada símbolo estava onde? Não peguei nenhum livro secular, Senhor. nenhum livro de nenhuma religião. Eu peguei o quê? A própria Bíblia Bíblia. para interpretar. É claro que a gente vai precisar, no próximo estudo, se vocês permitirem, vão precisar de alguns pontos históricos, porque a Bíblia é uma história, a profecia é uma história antecipada. Ela vai contar, por exemplo, os 4 impérios, os 4 animais estão aí, são 4 reinos. Quem são esses reinos que surgiram? Precisa saber. Então, a Bíblia não dá nome. Ela não dá nome aos bois. Ela dá uma simbologia. Agora, cabe a nós, o que diz aí? Os que forem sábios vão o quê? Resplandecer. Os sábios vão entender. Então, cabe a gente o quê? Pesquisar e encontrar a resposta. Porque Sim, não senhor. seria revelação, né? Não seria profecia. Se dessa de maneira aberta, não seria profecia. Correto? Outra coisa, Aham. a profecia fala dos inimigos de Deus. Por que ela vem em símbolos? Porque os inimigos de Deus leem a profecia, mas não entendem que estão falando deles. Entendeu?
Aí, interpreta de forma totalmente equivocada, diferente. Mas está falando deles, os inimigos do Senhor, que está aqui ao nosso redor, em todo o planeta. Ok? Tá bom. Sim, senhor. Mais alguma É isso aí, pergunta? Varão. É Deu isso aí, para Varão. ficar mais claro, deu para me entender melhor. Tá bom. Então, Obrigada então, pela ó, explicação. de nada, eu que agradeço. Eu vou dar um dever Aí de você casa vai para lá em vocês 1 fazerem. Coríntios, capítulo 3, viu? Depois você vai lá em 1 Oi? Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Sim. Lê um pedacinho para você ver a fundação que já está armada. Segundo a graça de Deus que foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro Sim. edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém Correto. pode, por outro lado, por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Exatamente. Jesus Exatamente. Cristo. Exatamente. Não tem outro fundamento. A cabeça invisível é o Senhor, é Jesus, né? Ele não deixou aqui na Terra nenhuma cabeça visível. Apenas o corpo, né? Que somos nós. Correto? Ok. É isso aí. Então, eu vou deixar com vocês um dever de casa. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, pode ser, né? Pode, claro que pode. Eu vou abrir Então agora só pode o como deve. estabelecimento comercial. Eu vou abrir agora o estabelecimento comercial, já passou do horário, já é 8h49, geralmente eu abro 8 horas, mas foi bom, para mim foi bom demais, foi muito compensador estar com vocês aqui nessa manhã, e amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir, no devido de saúde, tá? O dever de casa, vocês vão levar para casa, vai estudar Daniel, capítulo 2, e amanhã a gente debate o assunto. Pode ser? Daniel, capítulo 2. Capítulo 2. Leia o capítulo 2 todo, e amanhã a gente vai agora estudar e debater esse assunto aí, tá bom? Amém? Deus. Amém. Quem vai orar para encerrar? Quem vai orar para encerrar o estudo hoje aí? Muito obrigado. Eu vou fazer oração. Pode fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pela vida daqueles que nós amamos. Muito Amém. obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse maná maravilhoso de hoje. Muito obrigado, Pai, Amém. por nos entendimento, por abrir o nosso entendimento, Senhor. Muito obrigado por cada um que participa aqui no seu devocional, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por enviar esse pastor Alves, Edivaldo Sales, Senhor, que nos iluminou nessa noite através de Ti, Senhor. Damos graças e glórias a Ti, Senhor, por nos alimentar a nossa alma e nos guiar os nossos caminhos, conduzir os nossos corações todos os dias, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, Tua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Pai, toda vez que pensamos apenas em nós mesmos, todas as vezes que erramos com os nossos irmãos, e todas as vezes, Pai, que não compreendamos a Tua direção. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, Senhor, a Tua luz sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor Amém. ilumine, Senhor, e faça nascer no coração de cada um o Teu desejo, Senhor, e o desejo e a fome pela Tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante, em nossos corações. Não permita que Amém. nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. E que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja conosco. Teu Espírito de amor, de bondade, de generosidade, de perdão, de alegria, de paz. Amém, Senhor. Que Amém. Tu, Senhor, esteja conosco. Que a Tua Amém. força esteja conosco, Senhor. E que os Teus anjos protejam as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Amém. Confiamos a Ti, nossas vidas, os nossos corações, hoje, o amanhã e o ontem. E que seja tudo para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente